temos aqui no Brasil e ainda nos reunimos em nome de Jesus. Há lugares onde essas reuniões não podem acontecer. Que eu e você possamos, a cada reunião, valorizar esse tempo livre que nós temos de expressar o culto a Deus, porque eu e você precisamos cultuar a Deus. Eu e você necessitamos ouvir da palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, orar a Deus. Por isso, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui. Eu vim aqui para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Entendo que Deus se faz presente e administrar a minha vida, que você possa ter vindo aqui também com esse objetivo de adorar, de servir ao Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui, e é o que nós vamos cantar. Eis-me aqui outra vez, louvando ao nosso Deus.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versos 24 a 27. O pastor tem um acordo com o pessoal que vem na escola bíblica dominical de tentar casar o assunto da mensagem com o tema da aula, sem repetir a aula, mas fazer com que a cabeça deles, que acabaram de receber alguns minutos atrás, na verdade, na última uma hora, uma informação, e a gente não quer que eles já tenham que se dedicar a uma nova informação. Então a gente continua na mesma linha daquilo que nós propomos. Mas para você que está aqui, todos que estão aqui, você que está conectado conosco, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Não feche mais, tá? Até o final. Acompanhe atentamente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu já preguei várias vezes nesse texto, e sempre ele é um desafio para que eu volte a pregar, e nós acreditamos que novas perspectivas dentro da riqueza da palavra de Deus. Algumas coisas você vai apenas lembrar, mas eu espero que outras coisas caiam fortemente na tua alma, na tua mente, para que você possa, assim como eu também, nos dobrarmos diante dessa palavra de Deus. O título da mensagem de hoje: os ensinos e as escolhas. Nós sempre nos deparamos com ensinos. E diante dos ensinos os quais nós nos deparamos, nós fazemos escolhas. E as escolhas que nós fazemos, elas vão redundar em colheitas, isso é inegável. Então, dentro do tema, os ensinos e as escolhas, em primeiro lugar, as escolhas da prudência. E é essa que eu faço voto e oro a Deus para que eu continue a fazer, e você também. Então, as escolhas da prudência, qual que é? É a prudência do ouvir. Eu preciso ser mais prudente, mais cuidadoso no ouvir. O verso 24 do capítulo 7 de Mateus fala: todo aquele, pois, que ouve. Jesus ele está ensinando os seus discípulos, a partir do capítulo 5, as multidões estão olhando para Jesus, ensinando os discípulos, e assim como os discípulos, as multidões estão ouvindo. Então todos ali estão tendo a mesma oportunidade de poder ouvir o mesmo ensino de Jesus Cristo. E no capítulo 7, verso 24 a 27, Jesus está falando aos seus discípulos, e por tabela a multidão ouve e fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. A prudência do ouvir, que Jesus está falando, vocês precisam ser prudentes, cuidadosos em ouvir estas minhas palavras. Jesus é muito objetivo. E de quais são estas palavras que Jesus está falando, que elas não estão aqui no versículo 24. Aquele que ouve estas minhas palavras são as palavras que Jesus veio falando nos versículos e capítulos anteriores. Jesus estava ensinando as palavras àquelas pessoas a despeito de ser feliz sendo humilde, dependendo mais de Deus, a despeito de ser feliz sendo manso, pacificador, não querendo se vingar, a despeito de ser feliz e misericordioso. Jesus veio ensinando as palavras a despeito de ser feliz sendo pacificador. Jesus veio ensinando as palavras a despeito de tudo que foi dito sobre oração, sobre relacionamento, sobre lidar com as dificuldades. Jesus veio ensinando. E aqui no capítulo 7, verso 24, ele fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, muitas palavras foram ditas por Jesus. E elas foram ouvidas
por aquelas pessoas. Jesus está falando a despeito daquilo que ele veio dizendo nos versículos anteriores. Olha, todos aqueles que ouvem as minhas palavras, quando eu falei, olha, não andeis ansiosos, olha, descanse em Deus, olha, aquelas palavras que eu falei, cuidem com os seus olhos, que são a candeia do corpo, para que você não venha cobiçar, invejar, cuide, são essas as palavras. Tudo que está anteriormente aqui se refere ao que Jesus fala, todos os que ouvem estas minhas palavras. Então o ensino está ocorrendo, e as escolhas vão ocorrer, e Jesus está propondo a eles que façam essa escolha, de ouvir as palavras que ele está ensinando aquelas pessoas. A prudência não apenas do ouvir, mas Jesus chama a atenção deles para que sejam prudentes com um outro tipo de ação, a do praticar. Ainda no verso 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Jesus fala, olha, sejam prudentes, sejam cuidadosos, ouçam e pratiquem. São dois exercícios aqui a serem feitos, ouvir e colocar em prática. Jesus está falando, usem do ato inteligente de colocar todas as orientações, todas as condições e ferramentas que eu estou dando para vocês construírem a vida de vocês. Porque todos os ensinos, essas palavras que Jesus falou, todos vocês que estão ouvindo, vocês estão ouvindo orientações, vocês estão recebendo ferramentas para vocês construírem da melhor maneira possível a vida de vocês. Então ouçam e pratiquem. Tenham essa prudência de ouvir e de praticar. Tiago capítulo 1, verso 22, nós somos chamados a atenção na palavra de Deus, como diz, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É possível eu e você ouvirmos a palavra de Deus, mas não praticamos. São escolhas que eu e você fazemos. Hoje você está ouvindo, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo por várias vezes aqui, depois que eu tive que ler, reler, preparar o esboço e trazer para vocês. Estou ouvindo mais uma vez, e eu vou ter que decidir qual escolha eu vou fazer. Além de ouvir, eu preciso colocar em prática. Talvez muitas pessoas falem assim, não, mas eu já li a Bíblia várias vezes, já ouvi a Bíblia várias vezes, mas talvez muitos destes, na verdade, estão vivendo apenas como leitores de uma narrativa como outra qualquer. E essa Bíblia ainda não entrou na sua alma, na sua mente, no seu coração. Há uma diferença muito grande entre leitores e praticantes. Versículo 24, parte C, diz, os que ouvem e praticam, será comparado com o quê? A um homem prudente. Homem aqui no sentido geral da palavra, homem, mulher, a pessoa. Todos aqueles que ouvem e praticam será comparado a pessoa prudente. A palavra prudência, que ela vem do latim prudentia, significa você e eu que temos a capacidade de julgar ações maliciosas e virtuosas. Você e eu que somos capazes de julgar as ações apropriadas, e essas ações precisam ser vividas num dado tempo e lugar. Isso é prudência. Não é só ouvir, é praticar e com prudência. Saber como estar praticando essa palavra. É a capacidade de julgar. Se eu fosse usar uma expressão aqui, eu colocaria uma lâmpada, um start. Deixe-me pensar o que eu vou fazer com tudo que eu ouvi de Jesus. Deixe-me pensar o quanto e em qual tempo eu vou decidir praticar tudo que eu ouvi. Não é parte, mas é tudo que eu ouvi de Jesus. Ou então, bom, deixe eu pensar em que lugar eu vou praticar o que eu ouvi. Mesmo que me custe abrir mão do meu jeitão de ser, mesmo que me custe ir na contramão do presente século, mesmo que me custe tomar decisões que vão me fazer ter algumas possíveis perdas, mesmo que eu tenha que abrir mão de coisas e pessoas. Enfim, deixe-me pensar e agir, mesmo que dê muito trabalho. Eu tenho ouvido falar na área da educação, eu já falei algumas vezes aqui também para a igreja, que pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho, para alguns dói. E Jesus está falando para esses discípulos, e as multidões estão ouvindo. Ele fala, olha, vocês precisam ouvir e praticar com
prudência. E isso vai fazer vocês abrir mão, porque o que Jesus estava ensinando, as palavras que Jesus estava falando, eram palavras que estavam mexendo com o jeito de viver dos discípulos e com o jeito de viver das multidões. Ou seja, vai ter que ter abrir de mão, vai ter que ter mudança de vida, vai ter que ter um comportamento diferenciado. E isso às vezes custa caro para mim e para você. Isso às vezes vai dar trabalho. E Jesus, ele no Sermão do Monte, ele fala a respeito dessa escolha que dá trabalho para mim e para você, mas que ela conduz a vida. Ainda no capítulo 7, olhe comigo aqui no verso 13 e verso 14. Estou no contexto imediato aqui, do contexto de Mateus 7, 24 a 27. Olha o que Jesus fala sobre as escolhas, o que dá trabalho. Capítulo 7, verso 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Abre parêntese. Se alguém está pensando: ei, pastor, esse texto aí está falando daquele quadro que eu via na infância, na casa da minha avó, do meu avô, ou na casa do meu pai, da minha mãe, da rua estreita que levava para o céu e da rua larga que levava para o inferno. Esquece. Esse texto não está falando disso, não está tratando aqui de processo de salvação. Porque no processo de salvação não depende nem de você nem de mim fazer qualquer coisa. Tudo é ato gracioso, misericordioso de Deus, o Pai, em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo de Deus. O que esse texto está dizendo é das escolhas, das muitas palavras, do ensino que Jesus estava dando, de um comportamento de vida terreno, o qual ele estava orientando os discípulos para tomarem, e a multidão ouvindo. E aí quando Jesus fala alegoricamente, metaforicamente, de porta estreita, daquilo que é apertado, é que tudo aquilo que é estreito e que é apertado é mais difícil. É ou não é? E a gente tem dificuldade de querer transitar quando as coisas apertam para o nosso lado, quando aperta na minha vida. Então eu prefiro o caminho largo, o caminho fácil, que não exige muito de mim. Eu prefiro o largo. Mas Jesus está falando, pensem nesses ensinos, em todas essas palavras. Ouçam, pratiquem, mesmo que dê trabalho. Mesmo que você vai ter que renunciar a algumas coisas, mesmo que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, dá trabalho. É nesse contexto que eu e você temos que olhar para esses versículos. Capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita. Mas olha o que significa entrar pela porta estreita. Abrir mão, vai dar trabalho, conduz para a vida. Que vida é essa? Aqui, a nossa vida aqui. Porque a vida no céu, quem garantiu é Jesus, o sacrifício de Jesus. Jesus está ensinando aqui essas pessoas a terem escolhas enquanto vivem aqui na terra, para que elas possam ter uma vida abundante. E são poucos os que acertam com ela. É o que nós lemos no verso 13 e 14. São poucos os que acertam com elas. Sabe por que são poucos os que acertam com elas? Porque são poucos os que estão dispostos a abrir mão. São poucos os que estão dispostos a renunciar. São poucos os que estão dispostos a ter uma mudança de comportamento. São poucos os que estão dispostos a pagar um preço de ir na contramão do que todo mundo faz, do que todo mundo diz. Por isso Jesus fala que são poucos os que entram por ela. Apertado que conduz para a vida. Aqui ainda dentro daqueles que estão acompanhando a escola dominical, quem não está, eu quero deixar claro para você, a vida aqui é vida, valores do reino de Deus, que faz parte da sua construção e da minha construção na rocha, terreno sólido, usando os valores do reino de Deus para construir a nossa vida. Jesus, ele usa na sua didática, na sua pedagogia, essa metáfora da casa construída sobre a rocha. Imagine você e eu tendo que construir uma casa em cima da rocha. Mas é uma rocha daquelas duras, filho.
Eu e você vamos, no mínimo, calejar um pouco a mão. Esquece todo o maquinário de hoje. A gente vai ter que furar aquela rocha. Vai dar trabalho, vai doer, vai calejar. Nós vamos ter que fazer uma alicerce profunda ali naquela rocha. Jesus está falando dessa construção de vida. Dá trabalho eu optar por ser humilde na construção da minha vida. Dá trabalho eu escolher eu ser manso e pacificador na construção da minha vida, porque eu vou ter que abrir mão de revidar. Dá trabalho. Dá trabalho eu ser alguém que perdoe, porque eu vou ter que trabalhar com o meu ego. Dá trabalho eu ser misericordioso, porque eu vou ter que lidar com ações de graça para com as pessoas, mesmo que elas não mereçam, eu vou ter que estar pronto a servi-la. Isso é uma construção de vida, de existência na rocha, que dá trabalho, é estreito, é apertado, não é simples. Capítulo 7, verso 14, conquanto não é simples, é apertado. Capítulo 7, verso 14, no finalzinho, quando nós olhamos, apertado é o caminho que conduz para a vida. Esse é o caminho que conduz para a vida. E aqui, para você entender melhor, quando a gente lê as bem-aventuranças desses valores do reino de Deus, em Mateus 5, versículo 3 em diante, a palavra diz: bem-aventurado o que é humilde de coração, bem-aventurado o que é manso. A palavra bem-aventurado é feliz. Então, eu e você temos a possibilidade de uma construção de uma vida feliz, bem-aventurada, na rocha, que significa absorver, usar como elementos, material da construção da minha existência, da sua existência, os valores do reino de Deus. Por isso que Jesus fala que é apertado. E quantos gostam de aperto? Quantos gostam de ter trabalho aqui? Quantos gostam de abrir mão e renunciar? Por isso que poucos é que encontram essa porta. Poucos escolhem passar por isso. Nós olhamos para a palavra de Deus, e esse Jesus que fala: olha, usem esses elementos, esses valores do meu reino, porque são eles que vão garantir vida para você, são eles que vão garantir uma construção de existência, de vida, alegoricamente aqui, de casa, na rocha, firme, porque há de vir sobre vocês aquilo que nós vemos nos versos seguintes, verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa. Ou seja, Jesus fala a todos vocês que estão ouvindo os meus ensinos, essas palavras, pratiquem prudentemente, para que vocês tenham uma vida bem estruturada, bem alicerçada, valores do reino de Deus que vão manter vocês firmes, fortes. Porque sobre vocês virão as agruras da vida. E aqui Jesus usa mais uma metáfora, mais um simbolismo, mais linguagem. Fala assim, ó, a chuva, a tempestade virá sobre vocês. Jesus fala aqui de enchentes, os rios vão transbordar. Jesus fala de tempestade, na figura de sopram os ventos que dão com ímpeto contra aquela casa. Jesus está falando assim: não é porque vocês, meus filhos, meus discípulos, e vocês das multidões que estão ouvindo esse ensino, por acatarem esse ensino e optar pelos valores do meu reino, não significa que vocês não vão sofrer fortemente dificuldades, lutas. E é porque vocês vão sofrer isso que eu já estou dando elementos de uma construção de uma vida sólida. Casa sobre a rocha. Jesus ele é enfático aqui: olha, as chuvas virão, as enchentes vão acontecer, a tempestade virá, mas se você escolher os valores do meu reino para construir a sua existência, você vai permanecer firme. Você vai permanecer firme. E diz o verso 25: que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque a existência, a vida daquelas pessoas estavam alicerçadas nos valores do reino de Deus. Estreito e apertado, são poucos os que acertam com ela. Você escolhe ser um desses poucos, é o que eu proponho para você. Eu quero escolher ser um desses poucos, que você seja um desses poucos que escolha o apertado, o estreito, que dá trabalho, mas que vai garantir você e eu ficarmos em pé diante de qualquer solapo que a vida vier sobre nós.
diante de qualquer luta e dificuldade, porque eu e você não estamos isentos a isso. Segunda parte, escolhas, ensinos e escolhas. Primeiro nós falamos das escolhas, o quê? Qual foi o primeiro momento aqui? Vamos ver se você está acompanhando a mensagem. Escolhas com prudência. Agora, escolhas da insensatez. O texto nos traz essas duas escolhas, essas duas possibilidades, de prudência e de insensatez. As insensatez em não dar valor ao que ouve da parte de Deus. Versículo 26 do capítulo 7 diz: todo aquele que ouve e não as pratica. Jesus está dizendo assim, ó, eu não me engano, eu não me iludo, que entre vocês discípulos e entre vocês multidões, haverão aqueles que estão ouvindo, mas não vão praticar. Eu não estou iludido, achando que todos vocês vão praticar. É a escolha de vocês. Mas Jesus fala, todo aquele que ouve e não as pratica. O que é o resultado? Que você leu e acompanhou. E sabe o que acaba acontecendo muitas vezes comigo e com você? Quando as pessoas estão ouvindo e não estão praticando, a gente começa a se perguntar. Vem aquela pergunta da mãe, ou aquela pergunta do pai, ou aquela pergunta do esposo ou da esposa, daquele irmão ou daquela irmã, daquele amigo ou amiga angustiado de querer ver o outro ser transformado. Sabe como que vem essa pergunta? Mas ele ouviu as mesmas coisas que eu ouvi. Esse meu irmão, essa minha irmã de sangue, esse meu marido, essa minha esposa, esse meu pai, essa minha mãe, esse meu filho, essa minha filha, esse meu irmão, essa minha irmã, eles estavam junto com os discípulos ou nas mesmas multidões, ouvindo as mesmas palavras que Jesus ensinou. Eles tiveram a mesma oportunidade. Eles estavam naquele culto, naquele domingo, naquela reunião. Ele ouviu e assistiu o mesmo musical cristão, ele ouviu e assistiu o mesmo filme cristão, a mesma reportagem que eu, e ainda vive desse jeito triste. Você já se pegou perguntando assim? Estão ouvindo tudo que você está ouvindo, tudo que eu estou ouvindo, e aí aquela pergunta, né? Mas ainda vive assim, desse jeito triste, e acontece tudo isso. Mais uma vez, Tiago 1,22, tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Capítulo 7, verso 26. Todo aquele que ouve e não as pratica, sabe por que eles ouvem, mas não praticam? Porque eles estão valorizando mais o que eles estão ouvindo de outros. Eles valorizam mais o que a mídia está dizendo, longe dos valores do reino de Deus. Porque eles estão valorizando mais o que ele ouve dos, entre aspas, amigos. Porque amigo, entre aspas, porque é amigo da onça, né? Amigo na cabeça de alguns é aquele que não discute o seu pensamento, o seu jeito de ser. Ele aprova tudo que você faz, acha bonitinho e bate palma. Você acha que ele é teu amigo. Da onça, tá? Reveja os seus conceitos de amigo. Amigo é aquele que olha nos teus olhos, que olha nos meus olhos, e quando discorda de mim, de você, ele fala a verdade, com respeito, com amor, mas ele fala. Ele não tem medo de estragar a amizade. Esse é o amigo, que olha no olho e fala o que é preciso ser dito, que não concorda com tudo que você, com tudo que eu faço. Você tem amigo assim? Se não tem, reveja os seus amigos. É por que muitos estão ouvindo e não praticando? Porque eles preferem a insensatez de escolher o jeito mais fácil. Cá entre nós, né, gente? Viver fácil é melhor, não é? Quando a coisa é fácil, é melhor. A minha escolha, a tua escolha, é propenso para o mais fácil, sempre. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Capítulo 7, verso 26 diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ele vai escolher construir a sua casa sobre a areia. Cá entre nós, vai. Areia, molinho. Não preciso nem fazer calo na mão. Cavu, areia macia. Facinho de cavucar, facinho. Levanto rapidinho ali. Por que eu vou para a rocha? Dura, calejar a mão, dá trabalho, vou levar mais tempo, mais dia. O meu imediatismo fala que eu devo fazer na areia. Eu vou cavucar aqui que é mais fácil.
Volte ao capítulo 7, verso 13. Jesus está usando isso aqui para mostrar aqueles que escolhem o mais fácil. Capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E termine de ler comigo. São muitos os que entram. A maioria das pessoas estão escolhendo o caminho mais fácil para a vida. Fácil, extremamente fácil. Só que não. As pessoas estão escolhendo a maneira mais fácil de viver. Não querem abrir mão, não querem lutar, não querem se esforçar, não querem vida de santidade. Querem o que é fácil. E o que é fácil são os ensinos mais gostosinhos de viver. O que é fácil é quando eu não tenho que abrir mão do que eu penso, eu não tenho que abrir mão de quem eu sou. Isso é fácil. Escolher como vai ser o meu dia de amanhã. Vou viver com humildade? Não vou viver? Eu posso escolher, presta atenção, como muitos acabam escolhendo, embora eu não queira fazer essa escolha, e corro de fazer. Muitos podem escolher o mais fácil. Pode escolher. Vai lá, constrói a sua vida sem os valores de Deus e pega os valores que o mundão está passando para você. Essa escolha você pode fazer, eu posso fazer e todo mundo pode fazer. Mas uma escolha nós não podemos fazer. Achar que a chuva não vai cair na nossa cabeça. Que os rios não vão transbordar debaixo dos nossos pés. E que a tempestade não vai bater com força, mas pensa com força na nossa cabeça. E aqui tudo isso se transfere para lutas diárias. Para a vida que te convida para a batalha, que me convida para a batalha. Essa escolha não dá para fazer. Essas lutas acontecem independente das suas ou das minhas escolhas, para o fácil ou para o difícil, para o largo ou para o estreito. Capítulo 7, verso 3 diz: larga a porta, são muitos os que acertam por ela. E certamente, quem escolhe essa, vai dar ruim, a casa cai. A casa cai. Capítulo 7, verso 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Escolheu fácil, mas não pode escolher ficar isento das lutas que vêm sobre a vida de quem constrói nos valores do reino de Deus na rocha e quem constrói nos valores desse presente século na areia. As lutas são as mesmas. A capacidade de suportar, aí é que está a grande diferença. Aí é que está a grande diferença. Ensinos e escolhas. Nós vamos concluir e aplicar a nossa reflexão de hoje, olhando para Jesus Cristo. E aqui eu quero adjetivar o Jesus Cristo amoroso, misericordioso, o Jesus Cristo bondoso. Por quê? Porque ele estava ensinando os seus discípulos e por tabela as multidões estavam ouvindo igualmente. Todos tiveram a oportunidade de ouvir, todos tiveram a oportunidade de assimilar e praticar as preciosas dicas de Jesus para uma vida melhor, e usar uma palavra bem de hoje, sustentável. Uma vida melhor e sustentável. Jesus Cristo amoroso, misericordioso, longânimo, bondoso e mestre dos mestres. Ele fez uma analogia aqui da construção civil da época, dessa construção da casa na rocha ou da casa na areia, para ficar mais fácil a compreensão dos ouvintes, tanto dos discípulos quanto das multidões. Os ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, a sua palavra viva, verdadeira e poderosa, está à sua e à minha disposição todos os dias para ser ouvida. Em várias versões e até gravada, todos os dias, a minha e a sua disposição para ser ouvida. Na leitura devocional, na escola bíblica dominical, no culto, uma mensagem como esta, nos encontros de casais que nós vamos ter daqui 2 semanas, em tantas e outras programações onde os valores de Deus estarão sendo passados. Porque as nossas reuniões é para que nós compartilhemos e possamos ter uma reflexão nos valores do reino de Deus, para que nós façamos a melhor escolha, que possamos continuar na construção da nossa vida, continuar na nossa existência
passando pelo que passamos, mas suportando e saindo dando risada, saindo dando glória a Deus, aleluia, porque vencemos mais uma. Vencemos mais uma chuva, mais um rio que transbordou, mais uma coisa que veio forte sobre a minha vida, porque eu estava alicerçado sobre a rocha, porque eu estava alicerçado sobre os valores do reino de Deus. Mas participar de tudo isso dá trabalho, é o que é chamado no texto de porta estreita, abrir mão, etc, etc, etc. Mas isso tudo é casa na rocha. Paralelamente, os ensinos do presente século, 24 horas por dia bombardeando de forma cada vez mais lúdica, colorida e adocicada aos meus e aos seus olhos e ouvidos, valores que deturpam totalmente os valores do reino de Deus. Muitos valores contrários aos valores do reino de Deus, de como viver a vida. E muitos estão escolhendo dar ouvido a esses valores do presente século. Dar ouvido a este mundo, participar do seu e do meu jeitão livre, leve e solto de viver. Não quero ter trabalho, não quero ter que abrir mão, a vida é minha. Isso tudo é porta larga. Isso tudo é casa na areia. E uma hora a casa cai. Agora a esperança para mim e para você que está aqui, ouvindo os ensinos da palavra de Deus. Você que está conectado conosco, ouvindo os ensinos da palavra de Deus. É verdade que ora eu e você erramos, mas tem hora que eu e você acertamos nas escolhas. E que hoje eu e você acertemos nas escolhas. E a vida está acontecendo, a vida não para de acontecer. Então eu e você temos a chance de solidificar a casa na rocha, reparando as rachaduras que porventura eu deixei acontecer. Sabe quando você começa a olhar aquelas rachaduras na parede de casa? Aliás, tem alguém que não tem rachadura na parede de casa? Que levanta a mão. Atire a primeira pedra, quem não tem um trinco lá na parede da casa ou do apartamento. Porque elas vêm, sabe por quê? Porque a terra, geologicamente, ela movimenta, uma hora ou outra vai trincar, por mais forte que seja a construção. Uma hora ou outra vai trincar. O problema não é que ela vai trincar. O problema é que a gente não repara. Não só de olhar, de reparar, de consertar. De consertar. Então eu e você podemos estar passando por momentos onde há trincos, há rachaduras na nossa construção da vida, da existência. Pode ser que há alguns valores do reino de Deus que eu não estou dando ouvido, praticando. Deus está me lembrando essa noite, então pratique, meu filho. Você tem a chance de reparar isso. Se volte para Ele. E sai desse lance da casa na areia. Sai desse negócio de querer viver fácil. Solidifique a sua casa na rocha. Faça escolhas novas hoje. Viva colheitas novas e abençoadas amanhã. Vou repetir. Faça escolhas novas hoje. E viva colheitas novas e abençoadas amanhã. Feche seus olhos mais uma vez. Pessoal da música, eu peço que venha aqui à frente. Eu peço que vocês reflitam um pouquinho mais no que foi lido e exposto essa noite. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero que você saiba que essa palavra é pregada a mim em primeiro lugar. E ela é pregada a você que está aqui, que está online. Porque Deus te ama e me ama. Porque Deus quer nos tirar dessas construções frágeis, desses valores morais e éticos deturpados do presente século. Essa palavra é pregada a mim e a você hoje, porque Deus quer me ver e quer te ver, reparando possíveis rachaduras na nossa construção da nossa vida. Essa palavra de Deus é pregada a mim e a você hoje, porque Deus nos ama, porque Ele quer te ver e quer me ver fortalecido nos valores morais, éticos da sua palavra, valores do seu reino, para que quando vier as chuvas, para que quando vier as tempestades e o vento bater forte, porque ele bate forte, tem luta que às vezes vem forte sobre nós, porque Deus te ama e me ama. Ele quer que eu e você estejamos solidificados, para que a casa não caia, para que permaneçamos firmes,
prosseguindo mais do que vencedores nessa vida. É por isso que Deus fala comigo essa noite. É por isso que Deus fala com você essa noite em Mateus 7, 24 e 27. Deus falou: agora a escolha é sua, agora a escolha é minha. Faça a melhor escolha. Não seja insensato. Lembra do salmo no começo do culto: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Faça a escolha da prudência. Continue querendo ouvir e a praticar os valores do reino de Deus em Cristo Jesus. Que eu faça isso, que eu busque fazer isso cada dia mais, que você busque fazer isso cada dia mais, para que sejamos mais do que vencedores a cada dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Esse cântico, ele tem uma letra, assim como os outros cânticos, muito forte, muito apropriada. E todas as vezes que eu e você cantarmos que a graça de Deus nunca falha, eu gostaria que você entendesse que a graça de Deus não falhou hoje. Ela veio sobre mim, sobre você, nos alertando, para que eu e você façamos a melhor escolha. E que Deus é fiel. Mas se lembre que Deus é fiel a estas palavras que Jesus ensinou aos discípulos e às multidões. Deus, ele não é fiel a mim e nem fiel a você. E graças a Deus por isso. Amém. Deus é fiel à palavra dele, a estas palavras que Jesus diz aqui. E quando eu e você nos submetemos a essas palavras de Jesus, a bênção de Deus está sobre nós. Cante assim, cante pensando assim. Te amo, Deus, tua graça não acaba. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,
contarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor em nossas vidas, Pai. Amém. Se tem rachaduras e trincos na construção da sua vida, Deus está te dando e me dando a oportunidade mais uma vez de reparar essas rachaduras. Os valores morais e éticos que têm embasado a construção da sua vida, minha vida, não são os valores do reino de Deus. Deus está te dando a oportunidade para se voltar aos valores morais e éticos do reino de Deus. É viver na contracultura, viver na cultura de Jesus Cristo, os valores do reino de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós oramos ao Senhor mais uma vez essa noite, entendendo que Tu és bom, Tu és misericordioso e que Tu és fiel à Tua palavra. E que nós precisamos nos voltar à Tua palavra, para que tenhamos a nossa existência de vida, a nossa casa solidificada na rocha, para que possamos estar prontos quando a tempestade bater, e possamos suportar, dando glórias ao Senhor. Me ajuda os meus irmãos e irmãs, no seu estado de existência, da sua casa, da sua vida. Toma-nos em Tuas mãos, me toma em Tuas mãos, e nos faça retomar o que é estreito, o que é apertado, que nos convoca a abrir mão, nos livre de escolher o largo, fácil. Nos ajuda, Deus, para que vivamos cada vez mais vida abundante aqui na terra, como Cristo prometeu a nós. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, na vida daqueles que estão conectados conosco. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus valores morais, do seu reino, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que nos resgatou com graça e misericórdia em Cristo Jesus. A comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus para que vivamos os valores do reino de Deus, seja sobre a sua vida e sobre a minha vida hoje e até a volta gloriosa de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém? Amém. Amém, Senhor. Se você puder falar para quem está do seu lado, atrás de você, uma boa semana, uma boa construção de vida, uma boa construção de vida. Eu vou até a porta cumprimentá-la. Jantar dos casais, estejam atentos para procurar o presbítero Roberto, para ouvir mais fundamentos de Cristo. Acerte as inscrições, esteja atento. És fiel em todo o tempo, vamos sair cantando?